Rosa de Souza, tenho 27 anos, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco. Me formei em 2020, no ano da pandemia, né, o ano pandêmico, né, que iniciou esse processo. Sou filha de Ana Paula e de João. João não está mais entre nós, ele morreu quando eu tinha 3 anos, num processo de assassinato. E minha mãe é uma empregada doméstica que, no momento, ela não está trabalhando, né? Ela está como do lar, né? Eu nasci no Hospital Tricentenário, que é lá em Olinda, né? Um hospital público, é a maternidade de Olinda, né? Maternidade que, na verdade, drena boa parte do litoral norte, porque a gente não tem outros serviços tão, como eu posso dizer, robustos, né? E olha que lá é um hospital, né? Porque é um nível terciário, mas também não é... infelizmente, é muito sucateado. Há muitos anos ele, né, é referência naquela região, mas é pouco desenvolvido ainda, para o tempo que tem, né? E eu morei a minha infância toda aqui na periferia de Santo Amaro mesmo, onde a gente está no momento. A parte da universidade, de fato, como se repete sempre, não tem o diálogo, né, com a comunidade. Então, eu lembro quando eu era pequena, aqui era FESP, né? A Universidade de Pernambuco não era ainda universidade, era a FESP. E tinha alguns projetos da comunidade, ou da universidade, que tinha vaga para o pessoal vir, né, o pessoal da comunidade, mas isso era pouco divulgado, era algo que a gente não sabia como funcionava. Algumas pessoas tinham acesso e, nesse recorte, normalmente eram pessoas que tinham um pouco mais de acesso dentro da comunidade, porque existe estratificação dentro da comunidade, né? As pessoas que são mais de pele clara, né? As pessoas que têm algum acesso à informação, algum acesso à educação, algum acesso à renda, né? E aí acaba que são essas pessoas que têm acesso a essas informações, infelizmente. Então, já começa aí o diálogo entre a minha vida, a universidade que eu estudei e esse processo de extensão universitária, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Durante o processo de formação na universidade, eu precisei trabalhar como a maioria dos jovens negros universitários, né? O recorte ou a peculiaridade, não sei, da minha história é que, infelizmente ou felizmente, né, a gente está num curso que é um curso integral. O curso da universidade pública ele é integral, pelo menos aqui na região Nordeste e boa parte do Brasil. Ainda é uma característica do curso de medicina, né? Então, daí a gente já consegue perceber quem vai poder estar dentro dessa universidade, porque o jovem que precisa trabalhar, ele vai ter qual horário para trabalhar? Se o curso é um curso integral, que muitas vezes pega plantão noturno, né, dos estágios, finais de semana. E aí eu trabalhava durante os finais de semana e durante a noite. E aí essa foi sempre também uma questão, né, onde eu tentava, né, depois que a gente passa pela primeira fase do curso, que é o ciclo básico, que a gente chama, a gente entra no teórico demonstrativo. E é uma fase, além do teórico demonstrativo, que tem o prático construtivista, né, que faz parte das DCNs, né, das diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina. E nessa evolução, né, gradual, que é natural, inicia com muita base, depois a gente tem um pouco de base, um pouco de prática, e depois a gente tem praticamente só a prática, né, que é quando a gente está nos 2 últimos anos no internato. Nesse momento já que começa de muita prática e tudo mais, que é fora do horário, né, comercial, digamos assim, de fato era um processo bem dificultoso. Então, várias vezes eu tive que expor a minha situação
financeira, expor diante de uma sala de 75 alunos e dizer, gente, eu não posso dar plantão no sábado, porque o sábado é o único dia que o salão está aberto e é o dia que bomba, e eu preciso trabalhar no salão de cabeleireiro. Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Aquela coisa da jovem que faz coisas de menina, e aí a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? Que vai muito de um processo social mesmo, do que a gente é designado a fazer, do que a gente é ensinado a fazer, né? E como várias outras meninas da comunidade é isso. A gente vai entrando nesse viés da estética, do cuidado, né? E aí, de alguma forma, vai gerando renda a partir disso, né? E aí foi a minha forma de gerar renda, a minha forma de me manter dentro do curso, dentro da universidade, né? Pra, enfim, tentar buscar esse sonho, né? Que sempre foi de ser médica. Eu coloquei até no meu convite, na minha dedicatória que a gente faz, né? Para poder convidar as pessoas para a cerimônia e tudo mais, que o meu diploma, né? Ele não é meu, né? Tem meu nome lá. Meu nome é figurativo, é representativo, né? Mas não é só meu diploma é de toda uma comunidade, de todo um povo, né? Óbvio que a gente está falando da nossa ancestralidade e tudo mais, mas de fato, no dia a dia, quem construiu esse diploma foram as pessoas que estavam ali perto de mim. Então, minha mãe, no início da faculdade, bem no início, ela ainda trabalhava como empregada doméstica, né? E ela chegou até a faculdade de medicina era assim. Óbvio que é um curso extremamente elitista, né? E extremamente branco. E esse curso, logo no início, né? Todo mundo quer fazer a formatura, né? O sonho de se formar médico é isso, né? Todo mundo tem... E a sociedade inteira compra esse sonho. Então, logo no início, a gente já começa a fazer arrecadação para a formatura e tal. Então, no início, minha mãe basicamente me ajudava com a questão da formatura do início, né? Quem me sustentava era eu mesma, né? Eu morava com minha tia. Minha tia era uma pessoa cadeirante, tinha suas dificuldades porque tinha vários problemas de saúde e tudo mais. E aí, basicamente, o dinheiro que ela produzia, mais a questão do benefício, né, do LOAS, era praticamente para subsistência mesmo, né? Comida, um remédio, né? Mas, assim, essas coisas pessoais, né? Isso era comigo mesmo. Então, eu produzia, né? Como eu disse, eu trabalhava no salão e tudo mais. E sempre fui também uma pessoa muito prestativa, porque é isso. Quando a gente vive... nasce e cresce dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, dentro de um quilombo, a gente vive coletivamente. Não tem como se perguntar assim, quem foi que lhe criou? Não existe isso. Famílias pretas, elas são rede. Não existe a figura, o processo de unidade. Tudo é muito coletivo, certo? Então, não dá para você pegar uma criança negra de dentro da comunidade, de dentro da favela, de dentro daquele ambiente que tudo é muito coletivo. Se você perguntar para mim, quem foi que me ensinou que eu tenho que cruzar as pernas? Eu não vou saber dizer, porque nunca foi somente a figura da minha mãe, inclusive que era uma mãe solo. Minha mãe me teve com 15 anos e meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Então, essa adolescente, né, que morava na casa dos pais dela e tinha várias irmãs, essa adolescente não criou sozinha. Minha educação não foi só da minha mãe, né? E isso vai se perpetuando, inclusive, durante a formação. Eu tenho até hoje, né, uma rede de ajuda gigantesca, né? Essas pessoas são as pessoas que me viram crescer, que me viram estudar para o vestibular, né? São os amigos da minha tia, que cresceu com minha tia. Eu tive que morar com minha tia no Pina. Minha família morava em Ouro Preto, saí de Santo Amaro e fui morar em Ouro Preto. E minha família, digo, minha mãe, minha avó, aquele núcleo onde eu cresci, né? E minhas tias. E essa minha outra tia morava no Pina e eu tive que morar com ela. E aí eu precisei, nesse processo de... Já que eu não tenho quem compre, tipo,
meus itens, né, de cuidados pessoais e tudo mais, né, era tudo muito limitado. Então a gente vai fazendo essas coisas mesmo. Então, desde, sei lá, 10 anos de idade, eu tava falando um dia desses pra minha namorada que desde os 10 anos que eu comecei a trabalhar, assim. E aí quando a gente fala sobre processo de trabalho é diferente de emprego. A gente sabe que, né, trabalho infantil, o que é trabalho infantil? Vamos, né, falar sobre isso e se a gente fosse realmente deixar ao pé da letra o que é um trabalho infantil, pelo que eu conheço, assim, dentro da comunidade não vai existir uma criança que não tenha trabalhado, né? Acho que a diferença é que o trabalho que eu executava, né, a atividade que eu executava, ela não era para sustentar a família. E isso é um privilégio, porque se eu fosse uma criança, um adolescente que precisasse trabalhar para poder sustentar a minha família, de fato, talvez eu não estivesse aqui hoje, né, dando essa entrevista. Então, eu tenho esse privilégio, né, porque nunca precisei, de fato, colocar comida na mesa, tá? Então, tudo que eu busquei foi para que eu pudesse ter acesso a algumas coisas que minha família não tinha como dar. Óbvio que dizer que sempre faltava comida, até agora há pouco faltava. Minha avó, até agora há pouco, ela acabou de ser contemplada, né, com benefício e tudo mais, né, de idosos acima de 65 anos e tudo mais. E desde que eu formei também isso foi um compromisso, né, assim, de que tipo, minha avó não ia precisar mais, tá dependendo das pessoas para poder comer. Mas até 2020 ela precisava. Porque agora ela já tem o dinheiro dela, mas assim, até ela não ser aposentada, ela precisava de mim, né? Mas aí assim, ela não tinha aquela coisa da vulnerabilidade, da insegurança alimentar. Configuração familiar, quando a gente fala, né, e essa árvore, ela é completamente ramificada, assim. São tantos ramos, são tantas conexões que elas vão acontecendo ao longo do tempo por um processo de sobrevivência mesmo. Para que a gente sobreviva, veja, não é para que a gente viva, é para que a gente sobreviva, a gente precisa fazer essas conexões. Então, na minha formatura, era uma mesa de 40 pessoas. Minha mãe, minha avó, minhas tias estavam ali e meus irmãos. O restante não era família com parentesco genético, não. Era família que botava o dinheiro no meu Vem, às vezes, porque, tipo assim, chegou um momento que tinha um Vem Passe Livre. Mas o Vem Passe Livre só tinha 2 passagens. Então, você tinha que ir e voltar no mesmo pé. Só que a gente fazia estágio em outros lugares. E nem sempre um ônibus, uma passagem, ela vai dar para você chegar até o seu destino, né? Então, essas pessoas que pagavam o meu Vem, botavam dinheiro no meu Vem, né? As pessoas que eu trabalhava no salão e tudo mais, que muitas vezes, tipo, me davam dinheiro a mais, me davam gorjeta, tipo assim, eu fiz cotinha para comprar impressora, eu ganhei meu Só Bota, que é o livro de anatomia, né, que é carérrimo. E aí eu entrei e ganhei meu Só Bota, ganhei uma bata, ganhei um... Então é tudo muito construído coletivamente, sabe? A cada momento a gente vai descobrindo e se entendendo enquanto ser mesmo, né? Enquanto ser político, enquanto corpo político. Mas assim, de fato, que foi gritante pra mim foi quando eu entrei no cursinho pré-vestibular, né? Porque a gente vive dentro de uma comunidade, a maioria é gente preta, né? O processo de racismo, né? O racismo institucional, ele está posto para todo mundo de uma forma que a gente não consegue... como é que eu posso dizer? A gente não consegue sentir o impacto dele quando a gente está ali submerso. A gente só consegue sentir o impacto do racismo quando a gente sai. Porque o processo de violência policial, falta de acesso a saneamento, educação, comida, é um processo transversal. Ele está acontecendo ali com todo mundo ao mesmo tempo. Então, dificilmente um ser dentro daquele, submerso naquele universo,
vai conseguir entender a nuance do racismo. Óbvio que a coisa do meu cabelo, por exemplo, é um cabelo que tem uma curvatura diferente de um cabelo crespo, certo? E aí, por isso, ele já é dito como um cabelo que é um cabelo bom, um cabelo melhor, né? Então, óbvio que eu cresci escutando esse tipo de coisa. Isso são expressões do racismo, né? Que o racismo é um instrumento muito complexo. O racismo, ele é extremamente complexo. E aí, definir que eu não sofri racismo dentro da comunidade, isso jamais. Não tem como fazer isso, porque desde que eu nasci, desde que esse corpo é um corpo negro, juliano, existente nesse universo, que ele está submerso a essa estrutura racista. Então, não tem como dizer. Mas no cursinho, né, eu consegui bolsa. Então, era tipo assim, cheguei nos cursinhos, né, fui aos poucos, iniciei com cursinhos que eram cursinhos bem, como é que eu posso dizer, populares, né, gratuitos, ou então com taxa mínima de ajuda de custo. E aí eu fui sabendo, né, no ônibus eu encontrei uma menina branca que morava na comunidade dos Olhos Azuis, que estava indo para a Universidade Federal fazer vestibular comigo. E ela falou sobre um cursinho chamado Fernandinho. Eu não sabia nem o que era aquilo. E aí eu fiquei com esse nome na cabeça. Eu não encontrei a menina no outro dia, porque na verdade eu não fiz o vestibular, me acordei tarde. E o vestibular que eu ia prestar era o vestibular de biologia, né, de ciências biológicas. Talvez se eu tivesse passado nesse vestibular eu não fosse médica hoje. E aí eu encontrei ela e falei, aí ela falou pra mim, tu quando tu largar, tu vai pra Fernandinho? Aí eu, quem? Eu não sabia nem o que era. Aí depois eu descobri que era o cursinho de brancos, que era o cursinho que mais aprovava alunos em medicina no estado de Pernambuco. E eu fui lá nesse cursinho, levei minha tia, a gente foi lá numa reunião que teve para bolsistas e tudo mais, a gente foi de manhã cedo, né, 6h30 a gente saiu, minha tia odiava acordar cedo, eu tirei ela da cama, botei ela na cadeira, todo aquele processo que tem de locomoção de uma pessoa que é cadeirante, e aí a gente chegou lá. Ganhei uma bolsa e aí as coisas foram começando a acontecer. Então, quando eu entrei nesse ambiente, que era um ambiente, um recorte do que era a sala de medicina, do que era o ambiente médico, nossa, foi chocante. Chocante, acabou com minha autoestima, assim. Eu já alisava o cabelo eventualmente, porque eu trabalhava no salão. O salão de beleza não é a maioria dos salões de beleza. Dentro de uma comunidade, eles não são voltados para a estética negra. Eles são voltados para uma estética de apagamento social, porque essas mulheres, essas pessoas, elas precisam desse processo para poder enfrentar essa vida lá fora. Porque senão elas não vão ser contratadas pela loja. Se elas tiverem o cabelo liso ou cacheado, crespo, elas não vão ser contratadas pela loja se elas não tiverem aquela aparência que vende, que é uma aparência que se aproxima da branquitude. E é a aparência que a gente menos tem, né? É um apagamento completo. É um apagamento do nosso reconhecimento. Então, como essas mulheres vão se reconhecer enquanto mulheres negras se a gente tem um processo que apaga tudo que é negritude, né? Então, esse processo de embranquecimento aconteceu comigo também. Totalmente, né? E até hoje eu estou nesse processo. Eu costumo dizer que eu estou num caminho, eu li isso em algum lugar, que eu não lembro onde foi, mas que eu estou no caminho de pegar de volta tudo que me foi tirado. Inclusive o direito de ser quem eu sou, inclusive o direito de ser negra, inclusive de reconhecer a minha beleza. E veja, hoje no momento atual, né, estamos em 2023, a gente teve um avanço gigantesco nesse processo de estética. Continua sendo um processo capitalista mesmo, né? As empresas de cosmético e tudo mais entraram nesse boom porque perceberam que existia um público, que esse público consumia, né? Porque até então, nem enquanto público a gente era reconhecido, né? Nem enquanto público que poderia consumir. E quem movimenta, na real, a economia é essa base, né?
Eu costumo dizer que, tipo assim, o povo preto não tem miséria. A gente não vem de um processo de miséria. A gente não vem de um processo de mesquinharia. Nosso povo sempre foi um povo farto. Nós somos descendentes de reis e de rainhas. A gente vem de uma consciência coletiva onde o bem ele é dividido. O bem ele não é exclusivo. Óbvio que isso eu estou falando no processo geral. Claro que vai ter sociedades, etnias, mas que vai ter uma configuração diferente, né? Esses que têm uma configuração diferente são pano para mando para as pessoas que querem ser meritocratas, né? De afirmar, mas tal exemplo é assim, exceções, né? Sempre. Eu não estou falando de exceção, estou falando de uma regra. Na regra da gente, assim como a natureza, né? As forças da natureza, que são os nossos orixás, é fartura, não existe mesquiaria. Quando a gente tem uma safra de manga, as mangas elas caem aos montes, que chegam até... Não dá conta, as pessoas não dão conta de consumir tudo. Apodrece, vira matéria orgânica e vira fertilidade de novo. O ciclo da natureza é assim. Não existe nada de migalhas. Agora, o nosso povo foi submetido a um processo de miséria, sabe? E aí, por isso, enfim, a gente vivencia totalmente diferente essa relação do consumo. No cursinho eu comecei a alisar mais o cabelo, né? E aí eu passei a usar meu cabelo liso. Eu entrei na faculdade e eu usava o cabelo liso todos os dias da minha vida. Antes eu alisava, né? Fazia aqueles processos de relaxamento para baixar o volume, que isso é uma coisa muito comum nas adolescentes negras, certo? Então, na minha época, né? Isso era em 2010, né? Eu tinha 15 anos. É o auge da adolescência, é o auge da descoberta da beleza, da estética. E aí eu queria estar de acordo com o que era pedido, né, na sociedade. Isso inconscientemente, porque a gente não consegue reconhecer racionalmente esses processos. Inclusive porque nós somos adolescentes, a gente não tem visão de mundo suficiente para fazer um recorte crítico sobre isso. E não tem quem faça, porque as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, as nossas amigas, elas estão preocupadas com viver, comida, bota a menina na escola, menino tá doente, leva pro médico, não sei o quê. Veja, é outro processo, né? São outras preocupações, são preocupações básicas. É o que comer, o que vestir, onde dormir, né? Então, foge delas, sabe? Então, também não dá pra gente cobrar dessas mulheres. Que, mas aí minha mãe não... Não, elas queriam alisar mesmo o cabelo das meninas, porque pra trabalhar, pra botar o menino pra escola, com o cabelo assanhado, que as escolas não conseguem dar conta do que é o cabelo crespo, um cabelo que tem volume, um cabelo cacheado. Então, o negócio era pegar, juntar tudo, amarrar, tome trança, Existe um fenômeno chamado alopécia por tração, muito comum em mulheres negras, certo? Isso significa queda de cabelo, às vezes inclusive irreversível, por conta de um processo de tração. Existe um processo do nosso povo, da ancestralidade, do povo que vem de África, né? Lá existe também esse processo. E não por um processo de embranquecimento, por um processo cultural, no sentido de penteados e tudo mais. Aqui, nós que estamos em diáspora, as nossas vivências, né? As nossas experiências de mulheres que têm tração, alopecia por tração, elas são porque a gente vive um processo de embranquecimento. Por quê? Porque a gente, quando vai alisar, a gente tem que deixar essa parte aqui, né, que é a parte da raiz, que está mais exposta, totalmente apagada. Ou seja, o mais liso que puder, para dar a impressão, mesmo a gente sabendo que esse cabelo não é um cabelo liso natural, mas para dar a impressão de que esse cabelo é liso, atende ao padrão. Mas assim, eu venho de um processo onde, óbvio que na minha família as pessoas tinham cabelo crespo, e aí o meu cabelo era o cabelo mais bonito que tinha, então sempre fui estimulada a ter o cabelo natural e tudo mais, e não sei o quê. E abusar desse volume. Mas aí quando a gente chega nesse processo, o mundo lá fora é muito cruel, né? Então, cheguei no cursinho e tive que alisar meu cabelo, e eu só vim parar de alisar o cabelo quando eu estava no terceiro período,
que foi quando eu conheci o Coletivo Negrex. E aí começou. Depois desse momento que eu conheci o Coletivo Negrex, eu entendi, de fato, que o nosso corpo é um corpo político, né? Então, estar nesses espaços é um ato político. Estar vivo é um ato político, né? Então, ao reconhecer isso, minimamente, porque, enfim, até hoje a gente, né? Como eu falei, a gente vive esse processo de busca, né? De se reencontrar. Por exemplo, eu estou indo morar em Salvador, que é a cidade mais preta, né? Que tem mais habitantes pretos, fora de África. Pelo simples fato de que eu preciso de um espaço para mim, minhas questões pessoais, elas existem, mas porque lá eu consigo ser uma mulher negra de classe média de uma forma mais tranquila. Isso é gritante. Isso é gritante, porque o colorismo, ele atravessa a gente de várias formas. E como eu falei já, né? O racismo é uma estrutura extremamente complexa, né? Que nessas nuances a gente percebe o quanto influencia na nossa vida. Tipo, não que a gente não saiba disso, mas veja, até no processo de ser uma mulher negra médica, né, e viver uma ascensão econômica, né, e social, gera impacto no nosso dia a dia. Isso vai desde eu ir para uma academia, num bairro nobre, ir no mercado, consumir produtos que são fora da linha de consumo de massa, né? Porque a gente também tem esse direito, né? A gente tem o direito de viver como a gente quer viver. A gente não está falando de viver um processo numa ótica estritamente capitalista. A gente está falando de viver no processo do bem viver, do direito de viver bem, que infelizmente o nosso povo não tem. Reconheço que é uma vivência dentro do capital, mas é uma vivência direcionando a minha particularidade enquanto pessoa negra periférica, entendeu? Eu continuo sendo uma mulher negra periférica e pobre. A pobreza, quando a gente fala sobre pobreza, agora eu estou me referindo não ao processo de ascensão econômica. Estou falando de onde eu vim, da minha vivência, dos meus costumes, do meu povo. Porque o restante da minha gente ainda está vivenciando o processo que eu vivenciei desde que eu nasci. Então, eu não me considero uma pessoa que não é mais pobre. Eu continuo sendo pobre porque meu povo continua sendo pobre, né? Eu consigo hoje acessar outros locais e a minha luta, né, assim como a luta de vários outros jovens negros, continua sendo desse processo de a gente se afirmar, porque a gente chega num lugar e precisa se afirmar. A gente vai tentando fazer nossa caminhada com os nossos objetivos pessoais e nossos objetivos coletivos, né? Não posso nunca, jamais apagar a minha individualidade, porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala que ser mulher negra, tornar-se mulher negra, quem Juliana vai se tornar enquanto mulher negra, né? Juliana é uma mulher negra. Não é um processo de... como é que eu posso dizer? Oba-oba, não é uma coisa assim jogada. Todo mundo é preto, preto vive todo mundo do mesmo jeito? Não. Não. Definitivamente não. Somos múltiplos, somos pessoas com vários tipos de vivências dentro de uma única vivência. Por isso que a gente fala sobre interseccionalidade, né? Lélia Gonzalez é, tipo assim, de longe a pessoa aqui que mais fala sobre isso, né? Dos atravessamentos. Nós somos quem somos diante de todas as nossas particularidades e idiosincrasias, todas as nossas questões, nossa vivência, que é uma vivência coletiva, ao mesmo tempo individual, né? E aí, como é que você vai conseguir colocar esse corpo político diante de uma sociedade que tem toda essa estrutura montada para lhe derrubar, para lhe exterminar,
para genocidar você e sua população. Então, isso a gente vai descobrindo aos poucos. Por exemplo, essa coisa do cabelo, da estética, né? É sempre uma questão a ser colocada, porque começa quando a gente começa a ir para os estágios e tudo mais, não sei o quê. Então, até hoje eu continuo sendo qualquer coisa dentro de um ambiente de saúde, menos a médica. Qualquer coisa. Qualquer função. Não importa. O que importa é que o lugar de ser médico, ele não me pertence. Isso é porque a gente sabe por quê, né? A gente sabe que é um curso extremamente elitista e branco. É incrível poder ajudar uma pessoa com conhecimento. Eu sempre saio do trabalho, eu chego no trabalho um pouco cansada, porque a carga horária é pesada. Mas aí depois que eu chego no trabalho, que estou lá fazendo, né, que acaba que vira uma coisa rotineira, né, de certa forma mecânica, por conta do processo de sobrecarga mesmo, né, do SUS. E aí quando eu saio, que bom que meu conhecimento serviu para ajudar o meu povo. E aí agora eu vou ser enviesada, obviamente, porque 70% da população atendida no SUS é de gente preta. 56% da população, era 54%, agora parece que é 56% da população, é população negra, autodeclarada, entendendo esse processo de apagamento social, né? De apagamento do que é ser negritude, do que é ser negro, da negritude dentro de um país que vive em diáspora e que teve um processo de epistemicídio, né? Um processo de embranquecimento e tudo mais. Então, é um número bem figurativo, 56% da população, mas ainda é a maioria. Então, óbvio que essas pessoas, né, quando eu estou lá, esse corpo político, que elas conseguem entender que eu estou naquela função para ajudá-las e não como alguém que está num lugar onde elas não estão, né? Quando a gente tenta fazer a medicina centrada na pessoa, quando a gente tenta criar um ambiente menos separatista e mais acolhedor, né? São as nuances do que é tratar gente, cuidar de gente e as suas particularidades e entender que cada ser é único. Segundo o CFM, em 2015, apenas 2,7% dos médicos formados no Brasil se declaravam pessoas negras, certo? Entre pretos e pardos. Obviamente que a gente não vai ter, né, acesso a essas pessoas, porque são 2,7% no Brasil inteiro, né? Então, quem é a figura que está, né? Quais eram as figuras que estavam ali no momento do meu atendimento enquanto paciente, né? Não lembro de nenhum médico ou médica negra. A inspiração, eu acho que vem muito no processo. Eu sou uma pessoa que me caracterizo como uma sonhadora nata. Eu nasci para sonhar, certo? Então, de fato, era um sonho, né? E que ele foi se tornando realidade a partir do momento em que eu comecei a estar nesses outros espaços que eu já falei. Mas a inspiração de ser uma mulher negra, ou de ser uma médica, né? A partir do momento que a gente entende esse processo como um lugar de cuidado, talvez seja também porque eu sou uma mulher negra, a gente é acostumada a cuidar. A gente nasce num processo de cuidado, vive em si esse processo de cuidado o tempo inteiro. Bell Hooks diz que a gente dos formatos mais comuns de amor que a mulher negra tem acesso é o amor através do cuidado. E aí a gente acredita que ser cuidada é igual a ser amada. E ser cuidada não é igual a ser amada. Cuidar é um processo diferente de amar. Mas na vivência de mulheres negras, a gente reconhece o amor através do processo de cuidado, né? Então, sou naturalmente, bem entre aspas, uma pessoa que nasceu para cuidar. E a medicina por si só traz esse processo também, né? Como várias outras profissões na área da saúde e também fora da área da saúde. Então, eu não tive esse contato com pessoas médicas pretas, né? Na faculdade, eu era uma das únicas pessoas negras da turma. A minha turma é uma turma que
na Universidade de Pernambuco não tinha cotas raciais, até hoje não tem, né? Então, era tudo a partir do processo de cotas de escolas públicas. Eu sou cotista de escola pública, não sou cotista racial, né? Então, ainda assim, na minha sala, que é uma das salas que, pelo menos até agora, numa pesquisa que eu fiz, que ainda não tenho essa pesquisa concluída e validada, mas a minha sala é uma das salas que tem mais pessoas negras formadas na história da UPE até hoje. E eu estou falando de uma turma de 78 pessoas. No final de tudo, tinha 78 pessoas. 11 pessoas negras existiam na minha sala. Algumas não se autodeclaravam, inclusive, né? Mas a partir de um processo de leitura social. A gente contabiliza essas 11 pessoas, né? E eu tive o privilégio de estar nesse grupo seleto, porque antes da minha formação e depois, não existiu nenhuma outra turma com essa quantidade de gente preta. Ou seja, esses médicos que estão se formando, estão entrando no mercado, eles são muito poucos. Então é difícil eu encontrar essas pessoas. Então eu não tive esse processo de inspiração. Eu lembro que no meu professor, um neurocirurgião, né, no início da faculdade, que ele dizia que quem não estudasse ia viver subindo morro, que não sabia nem que medicina de família e comunidade era uma especialidade, né? Que médico de posto não é médico. Então, acho que são poucas coisas, né? Poucos exemplos que eu estou dando que já falam muito sobre o que é esse universo. Mas eu faço parte do coletivo Negrex, que é um coletivo que eu já falei, que iniciou esse processo de acolhimento mesmo, né? Nasceu dentro de um evento no movimento estudantil, né? Da Direção Nacional Executiva dos Estudantes de Medicina. Alguns colegas, né? Estudantes se perceberam enquanto poucos ali naquele ambiente e resolveram dialogar sobre isso. Óbvio que sempre existiu esse processo de tentativa de formação, mas não é fácil. Primeiro, não é fácil olhar para o outro e reconhecer a dor e estar se deparando com essa dor o tempo inteiro. Porque a gente já tem a nossa vivência de dor, né? Se reconhecer negro não é um processo fácil. É extremamente doloroso, como qualquer processo de autoconhecimento. Mas a gente está lidando no processo de opressão. Então, a dor é garantida, né? Lidar com isso entender que aquela outra pessoa vivencia um processo parecido com o seu, mesmo estando no outro lado do país, né? E você se reconhecer enquanto alguém que vai vivenciar aquele processo, por exemplo, tipo, tem gente que estava no ciclo clínico já, e aí você está no ciclo básico ainda, e aí essas pessoas falavam sobre o fato de ir e não poder usar o cabelo solto, sobre não poder usar turbante. Então, é muito difícil. Então, é muito difícil estar junto. Mas o coletivo Negrex, que existe, fundou em 2015, então, há 8 anos, né? É um coletivo que resiste até hoje, né? Apesar de todos os atravessamentos. Mas foi esse espaço onde eu me reconheci, onde eu pude conhecer outras mulheres negras médicas, outros médicos negros. E fui entendendo que era possível esse sonho. Então, eu reconheci essa possibilidade de estar ali no terceiro período. E, com certeza, né, não é só porque eu botei na minha dedicatória que o Coletivo Negrex faz parte desse processo de formação e que faz parte do meu diploma, né, como eu falei, que é uma construção coletiva. Foi assim, então foi reconhecendo outros colegas, foi entendendo que mecanismos de burlar o racismo institucional, né? Formas de resistir, desaguando as dores, compartilhando essas experiências e, a partir disso, ir se reconhecendo, se entendendo, né? Enquanto
qual a minha função qual a minha parte nesse latifúndio, por que é importante eu estar ali naquele consultório, por que é importante eu estar naquela sala de UTI, por que é importante eu estar naquela sala vermelha, naquela porta de emergência, por que é importante eu estar nesse espaço enquanto mulher negra e as minhas realizações pessoais também, porque era um lugar onde eu podia reconhecer minhas particularidades e ver que não era só um oba-oba que tipo todo médico negro é a mesma coisa. Matéria a gente não tem, né? Dentro de algumas disciplinas, que eram disciplinas justamente do eixo humanístico, porque aqui na Universidade de Pernambuco, como eu falei, né, as diretrizes nacionais curriculares, em tese a gente tem três eixos, o prático construtivista, teórico demonstrativo e o humanístico, né? O humanístico sempre ficou com a parte do vamos falar sobre as coisas que não são da medicina, entendeu? E que, na verdade, enfim... Porque o próprio nome humanístico já é uma grande piada. O termo medicina humanizada é uma grande piada. Porque não existe uma medicina humana sem ser humanizada. Mas, ao longo do processo de construção da ciência, para quem a gente está construindo essa ciência, quem são os nomes que estão sendo atribuídos a essa ciência, a gente percebeu que, de fato, foi perdendo-se a humanidade. E aí existe esse movimento contra a corrente de trazer esse debate à tona e perguntar por que os médicos estão desumanizados, né? Então, dentro desse eixo, sim, alguns momentos bem pontuais trazia esse processo de atravessamento a partir do racismo, né? E aí, enfim, ter acesso a esse tipo de debate. Mas, quem era que estava falando sobre isso? Pessoas brancas, né? Então, a ótica que era trazida era uma ótica que, infelizmente, não era uma ótica que ajudava no processo de combate ao racismo, né? Porque essas pessoas não têm essa vivência e também, se na minha formação já foi difícil, imagine na formação dessas figuras que são hoje nossos professores, né? Então, são pessoas brancas, de classe média, que não tiveram acesso a esse debate e que também não vai interessar, porque não é a vivência deles. Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente às vezes ocupa um lugar de abrir caminhos e, mais uma vez, como sendo a primeira da escola que eu estudei a passar em medicina, primeira da família a se formar na universidade, curso superior, independente de ser público ou privado, curso superior, né? Enfim, apesar de ser eu reproduzi esse processo de ser sempre aquela que abre caminhos, né? Como várias mulheres negras e jovens negros, eu fui uma das primeiras a trazer esse debate de uma forma mais frequente, né, dentro da universidade. E, obviamente, inicialmente nesses espaços informais, né? Nos espaços onde a gente vai ter, infelizmente, uma pouca adesão, né? Mas, sim, a gente vai tentando colocar através disso, né, para poder tentar trazer esse debate para a universidade. E aí o Coletivo Negrex passou, por exemplo, a fazer parte do acolhimento dos estudantes de medicina da universidade. Então, durante o processo de acolhimento, existe uma semana de acolhimento, né, que é programada pelo movimento estudantil e tudo mais, pelo diretório acadêmico. E aí esse diretório, né, a gente conseguiu lutar para que colocasse o espaço lá do Negrex. Então, do mesmo jeito que fala sobre especialidades, fala sobre os projetos de extensão da universidade, né, os projetos de pesquisa, né, intercâmbio e tudo mais, dentro dessa programação, tinha uma parte do Coletivo Negrex que vinha trazer esse debate e convidar pessoas para poder fazer esse debate junto e tudo mais. Mas no currículo mesmo, a gente, infelizmente, não tem nenhuma matéria direcionada para isso. Como eu disse, isso é diluído dentro do eixo humanístico, assim como trabalha questão de violência contra a mulher, questão de LGBTQIA+, fobia, né? A gente tem esse debate atravessado e diluído. No eixo prático
construtivista e teórico demonstrativo, a gente definitivamente não tem. Não tem nada que a gente tenha dentro. E olha que o currículo da Universidade de Pernambuco é um dos currículos mais atualizados do Brasil. Tá faltando muita coisa para dizer que esse currículo é completo. E falar sobre racismo de uma forma séria, entendendo o racismo, como a OMS já declarou há muitos anos, que é um fator agravante, é um agravo em saúde, né? Até chegar nesse momento, a gente ainda não chegou, não. Me orgulho dessa minha trajetória, né, de ter sido uma das fundadoras, de ter sido uma das primeiras participantes do Coletivo Negrex, de ter trazido o Coletivo Negrex para Pernambuco. Me sinto privilegiada por isso. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui, não. Certo? Mas não deveria ser assim. Então, veja, está muito distante. Eu tenho 27 anos só. Né? O quanto de tempo a gente precisa ainda para poder ter um ambiente como esse. Mas é isso, eu acho que faz parte da caminhada estar aqui hoje, cedendo, né, um pouco dessa vivência, compartilhando com vocês, entendendo que tem gente querendo saber, querendo se debruçar sobre isso, através do processo de trabalho, né, que continua sendo um processo de trabalho, mas que a gente precisa mesmo desse trabalho, entendeu? Precisa existir trabalho que olhe para estruturas como o racismo, né? Precisa existir trabalho para que a gente consiga enxergar, destrinchar, né? Ter o projeto de estudar, de observacional, né? Observar e agir. Porque só a partir disso a gente vai conseguir ter alguma mudança, sabe? Eu não tenho grandes esperanças de coisas muito imediatistas, não. Porque, como eu disse, para problemas complexos tem que ter soluções complexas. Mas acho que é muito interessante, é muito importante estar contribuindo, né? Estar fazendo parte desse processo de mudança. E eu acho que é isso. Eu sou aqui mais uma ferramenta, né? Me colocando enquanto corpo político, né? Sou mais uma ferramenta nesse processo de desconstrução, né? Graças aos ancestrais, né? Tô aqui, mas a gente não consegue adentrar isso sozinho, então é uma chamada mesmo, sabe? Acho que compartilhar um pouco de vivência compartilhar a vivência de várias outras pessoas que estão por trás da minha história, na verdade que estão à frente da minha história, né? E possibilitar também que outras pessoas tenham acesso para que a gente consiga construir esse projeto político junto mesmo. Um projeto onde a gente consiga incluir a maior parte da população. É um pouco controverso, mas é.